Alexandre de Moraes não entrou na eleição como árbitro. Ele entrou como protagonista. Moraes não é apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o homem que concentrou o poder, tomou para si o controle das decisões eleitorais mais sensíveis e se tornou a figura mais temida por quem ousa criticar o sistema. A bomba já está no ar. Se as denúncias do ex-assessor Tagliaferro forem verdadeiras, Jair Bolsonaro pode ter sido derrotado em uma eleição manipulada nos bastidores, com censura de perfis e favorecimento narrativo. Isso significa que a eleição mais segura da história pode ter sido, na realidade, uma partida em que o juiz entra em campo com o time que quer vencer. É pesado? Sim, mas é exatamente por isso que você está aqui. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta seu nome e a cidade de onde está assistindo. Esse assunto é sério demais para passar despercebido, e a sua opinião é parte da pressão que quebra o silêncio. O fato é simples: bem antes da eleição, Moraes já estava em choque direto com Bolsonaro. Era um conflito aberto entre um presidente eleito e uma autoridade do judiciário que de repente ganhou espaço para agir como xerife digital, perfis derrubados sem explicação, influenciadores de direita calados em plena corrida eleitoral, intervenções sobre as redes sociais com uma rapidez que nunca havia sido vista no país. Não parece estranho que justamente quem teria poder para arbitrar o pleito também tivesse autoridade para calar um dos lados? Quem controla a informação não controla também a narrativa. E quem controla a narrativa não controla a percepção da realidade. Essa concentração de poder não aconteceu por acaso. Conforme Bolsonaro ficava mais forte nas pesquisas, Moraes ficava mais presente no noticiário. Coincidência demais? Ou existe algo maior por trás disso? É impossível ignorar que a tensão entre os dois começou muito antes da urna ser ligada. Bolsonaro acusava interferência. Moraes respondia com decisões cada vez mais duras. A cada movimento do presidente vinha uma contra-ordem. A briga não era política, era pessoal. E pior, era desigual. O que pouca gente sabia naquela época é que dentro do gabinete de Moraes havia alguém assistindo tudo de perto. Tagliaferro, ex-assessor, homem de confiança. Ele estaria vendo conversas, documentos, supostos planos, decisões internas. E agora, com a denúncia, surge a pergunta que faz tremer qualquer estrutura de poder: o jogo foi manipulado? Se existe documentação interna mostrando perseguição direcionada, derrubada seletiva de perfis e interferência no fluxo de informação, isso significa que a eleição pode ter sido desequilibrada antes mesmo do primeiro voto. Como alguém pode concorrer de forma justa quando o árbitro controla o microfone de um lado e corta o som do outro? E existe algo ainda mais inquietante: se quem denuncia é alguém que estava dentro, como é possível ignorar? Tagliaferro não é blogueiro, não é influenciador, não é palpiteiro. Ele esteve na sala onde decisões foram tomadas. Se tudo isso se comprovar, não estamos falando de falha eleitoral, estamos falando de fraude estrutural. E se confirmar que perfis foram removidos estrategicamente durante o período mais sensível da eleição, quem garante que o resultado não foi empurrado para onde interessava? Porque no fim de tudo, fica a pergunta que ecoa como um trovão: existe democracia quando um lado pode falar e o outro é silenciado? O nome que explode na mesa é Tagliaferro, ex-assessor direto de Alexandre de Moraes. Não é comentarista político, não é militante em rede social. É alguém que estava dentro do gabinete vendo conversas, orientações, decisões e movimentações que nunca deveriam sair daquele ambiente. E quando ele decide falar, o silêncio do sistema treme. A denúncia dele não é leve, não é abstrata, não é um acho que aconteceu. Ele afirma que havia perseguição planejada contra Bolsonaro e contra qualquer pessoa que pudesse influenciar a opinião pública a favor da direita. Se isso for verdade, o país não presenciou uma eleição livre, presenciou uma eleição vigiada. Tagliaferro diz que perfis e conteúdos eram derrubados sob a justificativa de proteger a democracia, mas segundo ele, na prática, era proteção de narrativa. Quem se manifestava contra o governo que estava sendo favorecido seria removido, silenciado, apagado. É impossível não fazer a pergunta que ecoa na cabeça de qualquer pessoa com dois neurônios funcionando: como existe disputa justa se um lado pode falar e o outro tem a boca arrancada do rosto digital? Ele afirma que documentos e conversas internas do gabinete mostravam direcionamento. Não se tratava de punir crimes, mas de controlar vozes. Tagliaferro diz que avisou internamente sobre riscos jurídicos, mas foi ignorado. Se isso procede, não era justiça, era estratégia. E o ponto mais tenso surge aqui: segundo ele, o tribunal teria usado o poder para interferir no alcance de páginas e influenciadores meses antes do voto. Não é teoria, é denúncia. Ele diz que essa interferência tinha alvo conteúdos favoráveis a Bolsonaro. E quando o lado que está sendo calado é justamente o lado que liderava nas redes, isso muda o jogo. Influência digital move opinião pública move voto. E se o tribunal derruba vozes que influenciam, ele não apenas administra a eleição, ele molda a eleição.
Tagliaferro afirma que Moraes sabia e autorizava. Se isso for confirmado, abre-se uma porta que ninguém quer enxergar. O ministro responsável por arbitrar a eleição teria interferido para influenciar o resultado da eleição. A partir daqui, a atmosfera começa a ficar sombria. Porque se um ministro controla o que o povo pode ou não pode ver, ele controla o debate. Se controla o debate, controla a percepção. Se controla a percepção, controla o resultado. O voto já não é soberano. A soberania muda de dono. O Brasil precisa encarar essa pergunta incômoda. Uma eleição pode ser considerada legítima quando existe censura seletiva. Tagliaferro ainda aponta outro detalhe que arrepia qualquer pessoa que defenda a transparência. Segundo ele, ao tentar derrubá-lo, o próprio Moraes teria acabado confirmando a autenticidade de documentos vazados. Ou seja, para prendê-lo, teria... Quando surge algo que pode atingi-lo, Moraes age rápido. Rapidez que muitos dizem que não é comum no judiciário. Foi assim na corrida para assumir a relatoria no Rio de Janeiro. Assumir casos envolvendo Bolsonaro. Antes mesmo de qualquer debate público, o processo já estava sob seu controle. Isso levanta outra pergunta preocupante. Um ministro pode escolher os casos que o favorecem politicamente. Críticos afirmam que sim. Os defensores dizem que ele apenas cumpre a lei. O público fica no meio, tentando entender como um homem pode acumular tanto poder sem nunca ser questionado de verdade. E existe um detalhe ainda mais simbólico. Enquanto o país discute democracia, liberdade e voto, o que domina é o medo. Medo de perder conta nas redes. Medo de ser investigado. Medo de falar demais. Não é assim que liberdade funciona. Liberdade não existe quando ela depende da autorização de alguém. Tagliaferro denuncia que a censura não era sobre proteger a democracia. Era sobre controlar a narrativa. E quando a narrativa é controlada, a verdade deixa de ser descoberta e passa a ser entregue. Se existe mesmo um padrão, ele é simples. Quem pode atrapalhar é removido. Quem poderia expor algo é silenciado. Quem apresenta documentos vira acusado. E aí o Brasil se vê diante de um espelho quebrado. Como investigar quem controla a própria investigação? Porque no fim das contas tudo converge para uma pergunta que ninguém no poder quer responder. Por que quem deveria esclarecer é o mais interessado em evitar que a luz acenda? Chega a hora do ponto final, aquele que ninguém quer encarar. Se as denúncias de Tagliaferro forem confirmadas, o que está em jogo não é Bolsonaro, não é Moraes, não é esquerda ou direita. É algo maior, mais profundo, mais assustador, a confiança do povo na própria democracia. Porque um país pode sobreviver com crise econômica, pode sobreviver com corrupção exposta, pode sobreviver com brigas políticas intermináveis. O que ele não sobrevive é a sensação de que o voto não vale nada. E é isso que começa a corroer o Brasil. Não é mais apenas sobre Bolsonaro ter sido derrotado, e sim sobre a possibilidade de ter sido impedido de vencer. Os defensores das instituições dizem que é teoria conspiratória. Os críticos dizem que é o maior escândalo político desde o Mensalão. O povo olha para os dois lados e pensa: se tem censura, tem medo. Porque se tudo fosse tão transparente assim, por que tanta pressa para derrubar perfis, silenciar denúncias, processar quem pergunta? Quando alguém fala a verdade não precisa de proteção. A mentira precisa. Tagliaferro não trouxe opiniões. Ele trouxe documentos. E diante disso acontece o movimento clássico: inverter o foco. Em vez de investigar o conteúdo das denúncias, investigam o denunciante. Em vez de abrir as cortinas, puxam ainda mais. E aí vem o choque. O desgaste da esquerda não vem da direita. Vem da própria atitude que tenta controlar tudo. Quanto mais força se usa para apagar uma narrativa, mais o povo se pergunta o que estão tentando esconder. E existe outro ponto que ninguém fala. Toda vez que um juiz, um ministro, um político, tenta controlar o que o povo pode ou não pode ouvir, ele perde um pedaço de autoridade moral. A autoridade não nasce da força, a autoridade nasce da confiança. E quando um lado percebe que está sendo silenciado, o efeito é o contrário. Cresce o sentimento de injustiça, cresce o sentimento de revolta. Cresce o sentimento de que algo está profundamente errado. A esquerda acha que ganha quando cala opositores, mas na verdade perde. Porque quanto mais cala, mais desperta. Quanto mais censura, mais confirma que existe algo para esconder. E quanto mais reage com brutalidade contra críticas, mais o povo percebe que o poder se sente ameaçado. O que ameaça tanto? Um vídeo? Um post? Uma denúncia? Em vez de responder com transparência, o sistema responde com força. E força sem transparência não é democracia, é controle. E esse controle tem prazo de validade. Porque chega uma eleição, chega um novo ciclo, chega uma virada que ninguém controla a opinião popular. Ela não depende de censura, ela não depende de gabinete, ela não depende de caneta, ela nasce da experiência da vida real. E o povo está cansado, cansado de narrativa, cansado de teatro, cansado de ser tratado como massa manipulável. Se as denúncias forem verdadeiras, a eleição não foi apenas injusta. Foi histórica, pelo motivo errado.
E isso abre o risco para 2026, se existe poder para controlar qualquer eleição.